Boa noite, doutor Gabriel. Seja bem-vindo. Boa noite, Eu boa acho que noite. estou. Eu pediria para o doutor, então, falar o nome completo, né? Fazer a apresentação e o mini currículo, por gentileza, e depois está com a palavra para começar a sua apresentação. Perfeito. Eu vou colocar aqui o timer também para eu não gastar muito mais o tempo, pelo adiantado da hora. Meu nome é Gabriel Alex Pinto de Oliveira, sou advogado formado pelo Mackenzie, fiz especialização em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, em parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e hoje estou como presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo, subseção Barueri. Né? Gostaria imensamente de agradecer o convite da Comissão de Justiça Restaurativa, a doutora Ludmila, a doutora Silvana, e também e principalmente a nossa presidente, né, da OAB, a doutora Ana Luísa, que inaugurou a Comissão de Igualdade Racial, né, na subseção de Barueri, que não existia, e me deu o privilégio de poder estar aqui hoje exercendo essa função de presidente de comissão. Eu também gostaria de parabenizar a doutora Ive, né, pela explanação, e vou tentar complementar com alguns conceitos aquilo que ela trouxe, né. E antes de começar minha fala, eu já gostaria de citar, inclusive, que no vídeo 2 que ela demonstrou, né, que as crianças têm aquele choque em relação ao que foi falado, o que está escrito no papel para elas interpretarem, né, e elas sentem aquilo como um choque de realidade. O Nelson Mandela, né, já falava que ninguém nasce odiando outro ser humano pela cor da sua pele. Se a gente se a gente começa a odiar uma pessoa, a gente pode começar também a reaprender a amar essas pessoas. Então, talvez vir nessa desconstrução de pensamento para quem já está nesse mundo que trata as pessoas de uma forma diferente, seria um início para a gente ter uma jornada de vida como sociedade melhor. Né? Quando a gente fala de justiça restaurativa e cultura de paz, a gente tem que lembrar que a gente vive dentro de uma sociedade, e essa sociedade tem alguns estigmas, algumas estruturas que são mantidas como sociedade para que a sociedade funcione em si. E aí a doutora Ivy trouxe alguns conceitos muito legais, que eu vou tentar explanar melhor, mas quando a gente fala de racismo, a gente tem que entender, primeiramente, que a gente teve uma evolução do pensamento de como a gente conceitua o racismo dentro dessa sociedade. Né? Então, o primeiro momento, dentro do que se diz sobre a teoria da racialização, do racismo, a gente entendia o racismo como algo individual ou de grupos, pequenos grupos que individualmente exerciam algum tipo de conduta contra outros grupos minoritários baseados na questão de raça. E aí você vê o racismo como uma patologia, né, como algo pontual que acontece de um determinado indivíduo ou de um determinado grupo em face de outro indivíduo ou grupo, e que isso daí tem que ser tratado individualmente, né, seja com pena, seja com indenização, seja com alguma questão de punitivismo, pela conduta equivocada e vista como essa patologia de achar que o outro é menor, enfim. A partir do momento que se evolui nesse pensamento, se identifica que o racismo ele não só se replica nas relações individuais dentro dessa sociedade, mas ele também pode se replicar dentro das instituições que constituem essa sociedade, como a doutora Ivy mesmo falou. Então, não é só o indivíduo, a pessoa que pode ser racista, né? As estruturas que mantêm essa sociedade, as instituições, então o Estado, a escola, a delegacia, elas podem reproduzir o racismo dentro de suas estruturas, podem reproduzir a forma como essa discriminação ela se verifica no mundo pela discriminação, né? Ela se concretiza pela discriminação racial. E isso daí também tem que ser analisado e ser tratado. E hoje a gente chega na evolução desse pensamento de que o racismo não só é individual e ele não só é institucional, mas ele também é parte da estrutura do que é a sociedade. Então, quando a gente pensa no tecido social que a gente vive hoje, a sociedade ela surge, e principalmente nas sociedades onde existiu o escravismo negro predominantemente, e onde essas sociedades se cresceram baseadas dentro do escravismo,
O racismo vai fazer parte da estrutura do que essa sociedade se criou e se constituiu. Então, ela não tem como ser pensada, a sociedade, por exemplo, a sociedade brasileira, apartada do racismo. E o racismo não é só uma questão do que é o anormal, mas sim a naturalização das práticas racializadas, né? E aí um exemplo que se pode ser utilizado é pensar em entrar num clube de futebol, ou enxergar dentro de uma sala de reunião um indivíduo negro e não pensar ele como presidente do clube de futebol, mas somente como se fosse o jogador de futebol. E quando você diz que aquela pessoa, aquele personagem é o presidente do clube, essa sensação vai te causar um estranhamento, porque não é costumeiro se enxergar dentro dessa sociedade o presidente de um clube como uma pessoa negra, mas sim naturalizar que ele vai ser o jogador de futebol. Como foi mostrado no vídeo, naturaliza-se o homem negro com terno de gravata como segurança e não como advogado. Naturaliza-se a mulher negra dentro de uma casa limpando como a empregada e não como a dona do lar que ela mesma limpa, né? E aí você tem que repensar toda essa sociedade para que as estruturas que mantêm ela sejam reanalisadas. E aí quando a gente fala de racismo estrutural, é justamente pensar nos pilares onde essa sociedade se funda. Então a gente está falando de economia, a gente está falando de política, a gente está falando de direito, né? E um dos livros que melhor destrincham o que é o racismo estrutural é justamente o livro do professor Silvio Almeida, que ele vem já como um nome de o que é racismo estrutural, né? E lá ele vai destrinchar todo esse passo a passo histórico da construção do pensamento, da racialização, dessa evolução de racismo individual para racismo institucional, para racismo estrutural. E ele tem um trecho no livro que eu vou pedir licença para citar, que ele define o que seria o racismo, né? Então o racismo, ele seria uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial a que se pertença. Então é uma forma sistemática, é um sistema todo construído para manter as estruturas como elas estão. Então quando a gente pensa em Brasil, desde 1500, quando os portugueses pisaram aqui, a gente viveu num sistema escravista. Os portugueses chegam no Brasil, eles começam a escravizar os índios que aqui viviam, e a partir de 1530, 1535, eles começam a trazer a mão de obra africana em forma de escravidão, porque os indígenas aqui não sobreviviam às cargas pesadas de trabalho que eles eram submetidos, e começa a se implementar o escravismo negro dentro da sociedade brasileira. Então, desde a fundação do que é o Brasil, a gente vê o negro dentro de uma posição social específica de subalternidade. E quando acaba a escravidão, quando se tem a abolição da escravatura em 1888, a sociedade ela não vai mudar num passe de mágica e passar a enxergar o negro dentro de uma posição que não seja essa de subalternidade. Na verdade, antes mesmo da abolição se concretizar, já se pensa como o problema da escravidão vai ser resolvido dentro dessa sociedade e como o negro ele vai ser tirado dessa sociedade para que essa sociedade não fique poluída. E aí a gente vem com as teorias eugenistas da época de final de 1868 para frente, antes da escravidão, muito perpetradas pelo Conde de Gobineau, que vem lá da França, e fala sobre a questão do negro dentro da sociedade brasileira, e que a única forma de fazer com que essa sociedade evolua é trazendo o sangue europeu para dentro do Brasil, para que a população negra, ao longo dos anos, ela vá se dissipando dentro da miscigenação que ocorreria entre as raças, e assim a gente conseguiria ter uma raça mais evoluída por conta do sangue europeu. Então é um pensamento eugenista, né, de limpeza étnica, para se tratar a questão das populações negras que seriam mais para frente libertas, porque era uma questão de tempo, né, já era uma questão de quando e não se iria acontecer. E aí, quando libertam-se os negros, não se há estrutura social para abarcar essa população. E essa teoria eugenista de que em 100 anos a população brasileira não teria mais negros dentro da sua população, ela é uma premissa equivocada que se
se prova hoje com o crescimento da populacional negra, que já era grande naquela época, que sofreu diversos ataques e até mesmo o que se fala hoje de genocídio dessa população, extermínio dessa população por diversas práticas estatais, né, institucionalizadas, e que hoje a gente encontra uma população brasileira com 56% dessa população vivendo e tendo que lidar com os estigmas de uma estrutura racializada que mantém os negros dentro da base social brasileira. E aí, quando eu falo dessas bases estruturais, que está no livro do Silvio Almeida, né, quando a gente pensa em economia, é como a gente vê a economia funcionar contra a ascensão econômica, social da população negra. Quando a gente fala de política, como os negros ainda não, mesmo com um contingente populacional tão grande, não conseguem colocar lideranças representativas dentro das câmaras de vereadores, dentro do Congresso Nacional, dentro das assembleias legislativas, como prefeitos, governadores ou mesmo o presidente da República, para representar esse contingente populacional. Quando a gente fala de direito, da parte jurídica, como é que a gente ainda não consegue ver juízes, desembargadores, promotores de justiça, procuradores, defensores públicos amplamente com diversidade dentro dessas instituições. Como ainda a forma de se entregar a justiça para a população negra é diferente da forma como você entrega a justiça para a população branca. E aí a gente vai entrando para o que é a justiça restaurativa, né? Porque a partir do momento que você pensa de uma justiça que ela vá observar a forma como se é entregue a justiça para a população, a gente também tem que perceber e observar que existem estruturas que vão observar a população negra de forma diversa da população branca, que vão trazer linguagens e estigmas, estereótipos para a população negra que, na verdade, não são reais e nem concretos, que já foram provados por diversos fatores, que são premissas equivocadas, fruto desse racismo que está dentro da estrutura social. Então, mesmo que a gente mude a relação de indivíduos, mesmo que a gente mude as instituições, se a gente não muda o tecido social que embasa tudo isso, a estrutura, né, que dê poder econômico, político e jurídico para a população negra que sofre com o racismo e que coloque a população brasileira, ou seja, a população americana, ou qualquer outra sociedade que exista esse tipo de diferenciação racializada em pé de igualdade, a gente vai continuar retroalimentando esse racismo. A gente vai continuar tendo divergência social, desigualdades raciais e sociais dentro dessas sociedades. Então a gente precisa repensar as estruturas, precisa saber como é que o racismo funciona dentro dessa estrutura social e institucional direta, para a gente poder lutar e refletir sobre como a gente modifica, né? Como a gente atua de forma contrária ao que está posto hoje, para a gente conseguir efetivamente entregar a justiça de forma justa. Né? Parece redundante, mas é isso, né? Como é que a justiça realmente pode ser justa ao observar casos iguais entre pessoas brancas e pessoas negras dentro dessa sociedade, né? E isso daí é só uma das formas de violência estrutural que a gente tem, como já foi falado hoje, né? A gente tem a questão estrutural de sexismo, a gente tem a questão estrutural de LGBTfobia e também temos a questão estrutural do racismo e como a gente luta contra isso, como a gente faz com que essa sociedade consiga se enxergar e debater isso. E aí, para finalizar minha fala, gostaria de colocar essa provocação de que, primeiramente, a gente precisa fazer com que pessoas brancas entendam que o problema do racismo não é só da comunidade negra, né? Que as pessoas brancas precisam estudar tanto quanto as pessoas negras têm estudado o racismo, têm criado teorias sobre o racismo, para poderem discutir essa questão e a partir da discussão a gente chegar em um entendimento coletivo, comum, que vá lutar em prol de uma sociedade igualitária, justa e sem o racismo.
né? E a partir do momento que você passa a estudar a branquitude, como se fala dentro do pensamento racialista, porque a pessoa branca ela não consegue se enxergar como pessoa racializável, ela só vê o negro, ela só vê o indígena, ela só vê o oriental como pessoas que têm raça, né? Isso daí outros estudiosos falam muito bem e melhor do que eu sobre isso, né? A partir do momento que a branquitude, que as pessoas brancas começam a se entender dentro de um fator que não pode existir o negro se não existe o branco, se não pode existir a negritude se não existe a branquitude, e não que sejam opostos, mas que eles vão só surgir esses termos por conta de necessidade de entendimento filosófico e social, né, a partir do momento que essa branquitude se coloca dentro do jogo do que é a sociedade, e aí ela tem que fazer o exercício de entender quais são os privilégios que ela possui nessa sociedade que fazem com que ela ascenda de forma mais fácil dentro dessa sociedade, de forma que ela entenda quais são os entraves que ela não possui e que fazem com que as populações negras tenham mais dificuldade para acessar determinados espaços e ajudar a quebrar essas barreiras que são impostas, né? Por que hoje eu consigo sentar dentro de uma cadeira de professor universitário numa das maiores instituições como a do Mackenzie que eu tive a oportunidade de frequentar, e não ter colegas, professores, acadêmicos, sentando nas mesmas cadeiras como eu, numa proporção populacional igual. Ou como eu, como desembargador dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu consigo observar que a maioria, majoritariamente, dos meus colegas desembargadores são pessoas como eu, brancas, e não consigo enxergar uma mulher negra sentada nesses mesmos bancos. E por que isso acontece? E aí, a partir do momento que você percebe que existe essa distorção, você agir de forma concreta para mudar isso, né? Aí entra a efetividade da prática do que é o ser o antirracista, né? E aí quando se fala de Angela Davis, que ela fala não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, é a cobrança justamente de medidas efetivas, não só de quem se privilegia com racismo, mas de quem enxerga a necessidade de construir uma sociedade realmente diversa e plural. Né? E aí, a partir do momento que você passa a exercer a influência e utilizar o privilégio que você tem dentro dessa sociedade que não vai te racializar e não vai te discriminar, não vai te tratar como obrigatoriamente criminoso ou como uma pessoa que não tem a capacidade para estar ocupando esses espaços, a sua influência para trazer outras pessoas que não são do seu espectro étnico-populacional é de fundamental importância para que a gente evolua dentro desse pensamento, para que a gente construa uma sociedade realmente plural e inclusiva. Essa é a explanação que eu gostaria de trazer. Muito obrigado mais uma vez por vocês terem feito esse convite à minha pessoa. Agradeço demais poder conversar com vocês. Estou aberto à troca para além do evento, né? Quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu estou no Instagram como @BOliveira, no Facebook também como BOliveira, e a gente pode trocar, eu posso passar outras bibliografias que vão tratar desse assunto, do que é o racismo, do que é a estrutura racializada brasileira, para a gente evoluir o pensamento coletivamente, né? A questão do racismo ela só vai ser resolvida efetivamente quando brancos, negros, indígenas, orientais e afins possam sentar, discutir o que diverge em cada uma dessas etnias, o que fragiliza cada uma dessas etnias dentro dessa sociedade e lutar em prol de uma coletividade realmente igualitária. Muito obrigado e boa noite. Parabéns, doutor Gabriel, por sua fala, apresentação. Trouxe aqui esclarecimentos sobre o racismo estrutural. Muito obrigada. O Núcleo de Justiça Restaurativa agradece. E quem sabe numa próxima oportunidade podemos trazer esse tema de novo, que é tão caro para os demais aqui do Núcleo de Barueri. Tá bom? Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos, a todas, a todos e um ótimo evento. Obrigada. Agora passamos para a Justiça.